A gente vai seguir com o contato com o Rômulo Pinheiro, ele que é nosso colunista, tá toda quarta-feira aqui com a gente na coluna Conexão Brasília, e hoje ele está explicando pra gente sobre a Lei da Igualdade Salarial. Rômulo, explica pra gente o que é essa lei, quais são os impactos dela. Pois é, Izzy, parece que hoje a internet não quer deixar a gente falar, mas a gente vai falar sim sobre essa questão que é muito importante e isso envolve uma questão que já faz muitos e muitos anos, a legislação já exige que homens e mulheres tenham o mesmo tratamento na questão do salário, enfim, mas uma lei em 2023 determinou como que isso ia acontecer, a Lei 14.611. Então, determinou essa lei que empresas com mais de 100 empregados publiquem semestralmente relatórios de transparência salarial e critérios de como é que essa remuneração é paga para cada uma dessas pessoas. E aí bateu um desespero muito grande em muitas empresas, porque o Partido Novo entrou com uma ação de inconstitucionalidade aqui no Supremo Tribunal Federal, alegando que esses relatórios eles iam ferir a privacidade de dados, não ferir a livre iniciativa, e que essa circunstância acabaria até abrir para concorrência, para empresas concorrentes, dados sigilosos das empresas, ferindo livre iniciativa, enfim, informando que alguns pontos dessa legislação seriam incompatíveis com a Constituição. E aí o grande problema, e claro, as centrais sindicais rebateram esse argumento, informando que esses dados, esses relatórios, na verdade, não indicariam o nome dos funcionários, mas sim a seu gênero e quanto ganhariam naquelas funções. E aí houve um debate muito grande, chegou ao Supremo Tribunal Federal exatamente nesse ponto, porque a lei exige que essas empresas apresentem esses relatórios, lembrando, empresas com mais de 100 funcionários. E caso haja algum tipo de não cumprimento dessa legislação, as empresas ficariam sujeitas a multas de até 3%, veja só isso, 3% do valor da folha salarial. E que para empresas, claro, que tem um grande corpo de funcionários, isso já é bastante considerável. E claro que isso é, na verdade, uma ferramenta de transparência para fiscalizar o que a lei determina, ou seja, essa igualdade salarial. E claro que isso já gerou uma confusão grande, tem pouca gente falando sobre isso. O julgamento de hoje à tarde é muito importante, porque aqui a gente vai ver o bastidor aqui no Supremo com a questão da pauta de costumes versus a pauta econômica. Então, você vê, Izzy, que esse julgamento ele é um teste aqui para a agenda social do governo. A gente está aí com uma briga muito grande, discutimos semana passada, houve a questão do embate do Senado Federal com o governo federal e o Supremo ali também intermediando e também atuando politicamente para uma ala do Supremo para aceitar a indicação do novo ministro, outra para rejeitar, enfim. Mas esse julgamento de hoje à tarde é um teste para que esse governo federal, por exemplo, seja testado aqui no Supremo também, porque uma vitória na lei, por exemplo, seria um trunfo político muito grande para o Ministério das Mulheres, o Ministério do Trabalho, enfim. O privado está em alerta, porque se o STF mudar a lei, é claro que o Brasil se compromete, dentro da OCDE, por exemplo, a padronização, existem métricas governamentais, de governança, aliás, empresarial, que o Brasil se comprometeu a assumir. E uma dessas métricas, exatamente, é essa equiparação salarial, como já existe na Europa, países membros da OCDE. Lá na Europa já tem essas métricas, já tem políticas públicas, tanto com relação a políticas governamentais, como leis, que garantem instrumentos de verificação se os salários estão equiparados entre homens e mulheres. Tá? A grande preocupação das empresas é exatamente com essas multas, 3% da folha, e, por outro lado, sem essa transparência, fica exigindo a igualdade, mas na prática com pouca efetividade. As empresas, desde que a lei, por exemplo, foi promulgada, não se teve nas empresas qualquer política que pudesse mostrar com transparência o que está sendo feito para garantir essa igualdade salarial entre homens e mulheres. Então, aqui
há uma briga grande, claro, chega no Supremo, tem a questão política, e o ministro Alexandre de Moraes é relator dessas duas ações, tanto da ação da CUT quanto da ação do Novo, uma indicando pela constitucionalidade da lei, no caso da CUT, e o Partido Novo querendo a inconstitucionalidade nesses pontos referentes à publicação desses relatórios. Então, o ministro Alexandre de Moraes é muito pragmático nessas questões. Ele geralmente vai buscar, neste caso, é claro, a gente toma sempre cuidado para não adiantar a volta de ministro, porque isso é uma furada. A gente viu semana passada os analistas em geral informando que o governo ganharia a indicação do ministro do STF de modo apertado, votação apertada, e no final das contas foi o inverso do que a maioria estava prevendo. Então dificilmente a gente acerta prevendo aqui um julgamento no Supremo, mas pelo perfil desse pragmatismo, provavelmente ele vai decidir pela constitucionalidade da lei, mas dando aquela interpretação conforme, como a gente trabalha aqui em Brasília, aqui no Supremo. Ou seja, a lei deve ser mantida, mas alguns ajustes sobre como e quais dados podem ser tornados públicos para evitar essa identificação individual dos funcionários. O PGR aqui, o Paulo Gomes, já deu um parecer no mesmo sentido, lembrando que isso vai ser votado aqui no Supremo, e a voto do relator é muito considerado, claro, em havendo essas divergências no Supremo, mas nesse ponto o voto do relator costuma ser bastante considerado, e a tendência é que o STF vá conceder, ou seja, entender que é constitucional, mas determinando critérios de como é que vai ser apurado esse relatório de transparência salarial. Porque, Izzy, grande preocupação, na verdade, dos empresários é saber o seguinte, porque para executivos de alto escalão, de alto padrão, quando se define o valor do salário, todo mundo na empresa já sabe quem é, né? Já sabe quem é. Pode gerar esse risco à exposição das pessoas ferindo a Lei de Proteção de Dados, Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Então, as empresas estão perdendo sono aí, porque não somente se a lei for constitucional e determinar esse relatório, quando não houver essa igualdade, a lei determina que a empresa mantenha um plano de ação para mitigação, ou seja, para diminuição dessas diferenças salariais, e não cumprir esse plano, 3% de multa sobre a folha salarial, limitado a 100 salários mínimos. Fora a enxurrada de ações que deve acontecer na Justiça do Trabalho, questionando esses critérios de desigualdade social, de salarial. E também, aí, para finalizar, a gente tem a questão desses critérios de como é que vai ser alinhado isso, porque a lei fala em trabalho de igual valor ou mesma função. Tem a questão de gratificações, tempo de casa, prêmio de produtividade. Esses valores também são englobados como salário. E isso é o que acaba diferenciando. Fulano tem tempo de casa maior, então ele recebe mais. Então fulano faz tal função e recebe mais por isso. Então o STF também deve definir esses critérios de trabalho de igual valor ou mesma função. O fato é, Izzy, que já há uma preocupação muito grande com relação ao cumprimento dessa legislação. Por outro lado, a gente não pode esquecer que pouco foi feito de políticas de igualdade salarial entre homens e mulheres, e manter do jeito que está, realmente nunca vai haver equiparação, pelo menos vai demorar bastante, porque as mulheres já conseguiram alcançar alguns degraus apenas nessa escala de trabalho, nessa tentativa de equilibrar salários, mas ainda muito precisa ser feito, e sem um instrumento eficaz de transparência, muito dificilmente essa equiparação vai acontecer cedo, e a lei é importante. Vamos ver agora como que o Supremo vai definir esse relatório de transparência sem que pareça uma exposição indevida destes salários. Enfim, é o que a gente vem comentando sempre, se esse julgamento vai entrar na caixa preta das folhas de pagamento das empresas, ou se isso vai ser o fim desse abismo salarial de gênero. É claro que a gente está sempre acompanhando todas as quartas e trazendo a melhor informação aqui para o ouvinte da Rádio CBN Amazônia Belém. Sem dúvida, Rômulo, um debate que envolve o campo social, financeiro, político, né? Todas essas variáveis aí que você destrinchou para a gente
coluna de hoje. Como bons brasileiros, nós não desistimos de te ouvir hoje, viu, Rômulo? Obrigada pelas suas considerações. Até semana que vem, então. Forte abraço, semana que vem, sinal melhor, viu? Se encontra na próxima quarta. Um abraço. Perfeito. Agora são 9h46. A gente segue aqui no Estação CBN.